Olá, amigos e amigas da Casa de Bezerra de Menezes. É uma alegria nós estarmos mais uma vez reunidos, apesar da distância, mas ligados pelo coração, para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. O tema que nos foi designado se encontra no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nós trouxemos para o início das nossas reflexões alguns aspectos sobre o que Jesus vai nos ensinar e um questionamento a respeito. Por exemplo, coração puro. O que sai da boca do homem é que fere. E Jesus nos ensina exatamente fazendo um questionamento. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. E ainda tem outro ensinamento do Cristo, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos e falsos testemunhos e ainda blasfêmias. É interessante notar que no ensinamento de Jesus sobre esse aspecto, ele já nos chama a atenção sobre as questões da vigilância, sobre aquilo que pensamos. Porque quando nós colocamos na palavra articulada ou nos nossos atos, nós já estamos materializando aquilo que está em nós, aquilo que está em nosso coração. Mas com o Espiritismo, nós ampliamos o nível de conhecimento a respeito desse assunto. Porque sabemos que quando emitimos um pensamento, nós emitimos uma onda eletromagnética, ou seja, nós emitimos energia. E energia, conforme nós sabemos cientificamente de há muito, é matéria. Nós emitimos matéria mental. Significando dizer que, ao fazermos isso, esse material, porque de fato é, ele já está plasmado na dimensão paralela, podendo ser observado por espíritos que tenham capacitação para tal. Se forem os nossos mentores, analisam esses tipos de pensamentos emitidos por nós e procuram nos auxiliar, não é? Sugerindo-nos aspectos positivos, não é? Melhores pensamentos e, obviamente, maior vigilância. Se são outros e que tenham a capacidade de observação, podem vir nos estimular exatamente para continuarmos mantendo esta atitude de natureza mental e, obviamente, se locupletando conosco em relação àquilo que estamos emitindo, uma vez que, como dissemos, emitimos matéria. Então, por isso, a questão do ensinamento do Cristo não é o que não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem é que fere não só a ele mesmo, como também pode complicá-lo, como pode elevá-lo e, ao mesmo tempo, beneficiar as pessoas, elevando as criaturas que se relacionem conosco. Estejam elas na dimensão em que estiverem. Por isso que citamos a condição de dimensão espiritual ou dimensão paralela, onde os espíritos, quando estamos neste grau de vigilância, de cuidado, de emitirmos os pensamentos, dentro das nossas possibilidades, evidentemente, não é? De emitirmos os pensamentos positivos, nós contaminamos positivamente, não é? Repetindo, as criaturas que se encontrem num relacionamento conosco, estando elas na dimensão que nós nos encontramos no momento, ou na assim chamada dimensão espiritual. Outro questionamento, não é? Como o aspecto do coração puro, cortar o pé, a mão ou retirar o olho, se referindo a escândalos. O que precisamos notar nos ensinamentos de Jesus são alguns aspectos daquilo que lhe foi atribuído. Jesus falava em aramaico, uma língua já morta. Ele não escreveu absolutamente nada. Muitos daqueles que escreveram, né, ouviram, foram passando para os pergaminhos aquilo que ouviam. Existem distorções da maneira que, por vezes, por mais bem intencionados que nós estejamos, nós passamos as informações à frente.
aspectos que distorcem, porque, óbvio, né, é conhecido de todos nós que quem conta um conto aumenta um ponto. Isto por quê? Porque aquilo que nos toca os sentimentos, as nossas emoções, não é exatamente como pode tocar a de uma pessoa com a qual nós nos relacionamos. Nós sabemos bem disso. Bom, então esses aspectos dos ensinamentos de Jesus são passíveis de serem incluídos nessa situação. Outro aspecto é da interpretação em si e também das questões depois que foram colocadas em pergaminho e aí começaram a ser transferidas até chegarem aos dias de hoje, que são mais de 2000 anos, muitos erros de tradução e, como dissemos, algumas interpretações inadequadas, colocando por vezes os ensinamentos do Cristo de uma maneira extremamente agressiva, o que não faz sentido para um espírito crístico. Por isso nós temos que considerar estes aspectos em relação às questões como são apresentadas e refletirmos no ensinamento e ampliarmos o nosso nível de conhecimento sobre o Evangelho para, dessa maneira, nós podemos analisá-lo com maior profundidade. Mas Jesus, neste ponto, nos ensina da seguinte maneira: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E ele continua: e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Como nós antecipamos, fica extremamente agressivo o ensinamento dele para conosco e de nós para nós mesmos, né? Nos excessos das situações. E quando nós vamos analisar no Evangelho segundo o Espiritismo as anotações de Kardec, Kardec vai se referir às questões daquilo que ainda é desequilíbrio em nossos corações ou no nosso íntimo, daquilo que, como dissemos no primeiro ensinamento, nos solicita vigilância. A questão de estarmos batalhando, lutando mesmo para alterarmos o nível de pensamento, da condição de nos mantermos em padrões mentais que estimulem maior desequilíbrio. É, nas palavras do codificador, arrancar o mal do coração. Claro que sempre com a exigência do exercício, porque todas as conquistas que nós fazemos em relação àquilo que ainda precisa ser aperfeiçoado em nós, arrancar, por exemplo, a maledicência do coração, o falar mal, aquilo que a gente usualmente coloca como fofoca. Nós não precisamos eliminar a nossa língua, o nosso aparelho fonador, ou seja, né, reencarnarmos mudos ou ficarmos mudos, mas sim a questão do trabalho para que nós, através do exercício, e por vezes se mostra de certa dificuldade, porque para implementarmos as questões das queixas, da maledicência, por vezes demoramos anos, décadas, ou, por que não dizer, até mesmo reencarnações. Obviamente que o exercício será contrário. Aquilo que nós temos de bem, de melhor em nós, potencial de natureza divina, porque o somos, temos que exercitá-lo para superar o hábito que nós acabamos impondo a nós mesmos. E hábitos nós não eliminamos, nós substituímos hábitos. E como fazer? Há necessidade de uma atitude drástica para que nós eliminemos aquele hábito infeliz, inadequado em nós. O fato de não termos capacidade de falar não significa que em nosso íntimo nós não estejamos elaborando os aspectos negativos, por exemplo, da queixa e tudo mais. Por vezes não temos a oportunidade de fazer a colocação. Nós não estamos generalizando, estamos usando apenas como exemplo. Então o que fazer? Trabalhar, né? Primeiro prestar atenção em si mesmo, naquele velho
conhecimento de todos nós, não é? Que o próprio Sócrates, ao adentrar no templo de Apolo em Delfos, vai verificar a inscrição no pórtico, que é mais longa do que a frase inicial do homem, conhece-te a ti mesmo. Buscando nos conhecer, nós aumentamos a nossa capacidade gerencial sobre nós mesmos. E aumentando essa capacidade significa aumentarmos a nossa condição de vigilância em nós mesmos. E aí começa o exercício. O exercício de nós, quando estamos fazendo uma queixa, automaticamente, não é? Prestando atenção, nós começamos a alterar essa situação, calarmos a queixa e falarmos algo que seja construtivo. Se não tivermos nada de construtivo para falar naquele instante, o silêncio, como nós sabemos, pode ser uma prece de assistência a nós e de assistência ao semelhante. Por isso que Jesus não descartou o orai. Ele diz, vigiai e orai, porque o silêncio pode nos levar a uma solicitação a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, para que nós nos fortaleçamos em nós mesmos. E que, por vezes, quando nós estamos diante daquele ou daquela pessoa invigilante, que esteja trazendo para nós notícias desagradáveis, ou queixas que são por vezes até mesmo infundadas sobre determinados aspectos, que nós saibamos ouvir em silêncio e orar por aquela criatura, porque não adianta por vezes a repreensão, porque pode funcionar de uma maneira inadequada. Por isso que precisamos voltar para Kardec nesse sentido. É trabalhar na condição de nos fortalecer interiormente e lutar contra as próprias imperfeições, procurando arrancá-las de nós, através da lógica, da prática, dos preceitos bons, das condições positivas em nós mesmos, para irmos gradativamente eliminando aquilo que por vezes nos prejudica e que por vezes nos traga tanta infelicidade. Não existe condições mais infelizes, por vezes, de estarmos habituados na queixa, porque vamos emitindo energias adensadas e que nos trazem maiores dissabores e que se materializam até à nossa frente com o passar do tempo. Por isso, o cuidado sobre nós mesmos. Evangelho de Jesus é aplicação em nós, claro, sempre respeitando a nossa condição, o nosso grau evolutivo, as nossas possibilidades, dentro daquilo que nós possamos fazer. E nós sabemos que podemos muito quando nós queremos de fato que aconteça. Nós temos essa possibilidade. Por isso que Jesus, lembrando o Salmo de Davi, vós sois deuses, é uma realidade em todos nós. Um outro aspecto, né, de questionamento seria coração puro, e aí Jesus, né, nós vamos nos remeter a Jesus quando ele vai relatar a questão de desejar a mulher do próximo. É restrita essa colocação, ou é restrito esse ensinamento, porque baseado, lastreado nos 10 mandamentos, e a sociedade evoluiu e aos poucos vem eliminando estes posicionamentos completamente inadequados em relação à mulher, porque era para a época, e até mesmo antes de Jesus, porque os 10 mandamentos datam aproximadamente de 3.200 a 3.300 anos da nossa era, onde a mulher era considerada objeto. Por isso era não desejar a mulher do próximo. E não está incluso a questão do marido. Por ser, como já dissemos, a mulher ser considerada objeto, e ele estende esses aspectos. Mas Jesus vem exatamente fazer a alteração da interpretação. Por isso que ele diz que ele não veio derrogar leis, né, e sim dar-lhes cumprimento, aquelas de natureza moral. Mas ele, para explicar todos estes detalhes que nós hoje temos capacidade de entender, não era possível há 2.000 anos atrás. Nós temos que tomar cuidado para não fazermos anacronismo, que é
analisar acontecimentos de 2000 anos atrás com o conhecimento que nós temos. Então, ele tinha que ser objetivo dentro daquilo que o povo conhecia e fazer a aplicação do seu ensinamento de uma forma mais substanciosa, mais aprofundada, e aonde estivesse de fato não simplesmente ficando ao redor da situação. As questões da prática, as questões voltadas ao exterior, acabaram ganhando mais importância do que de fato aquilo que moralizava o ser, do que de fato fazia com que o espírito exercitasse as suas qualidades. Por isso que Jesus vem exatamente trabalhar esse sentido, das questões serem interiores, o trabalho interior, o trabalho de reformulação interior, o trabalho de transformação interior, que nós conhecemos como reforma íntima. Por isso que Jesus diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Claro que não é a questão do adultério, não está voltado pura e simplesmente a este aspecto ou nesse sentido. Ele toma uma dimensão muito maior. É possível adulterar documentos, adulterar uma verdade, adulterar um acontecimento. Ele toma a maior amplidão e é o óbvio, não é? Mas Jesus tinha que focar pelo nível de entendimento das pessoas. Ele tinha que se utilizar do conhecimento da época e daquelas criaturas. Mas para nós, ele vai se ampliando nessa condição de que adultério não é só neste aspecto. Mas voltamos lá ao início da nossa palestra, naquilo que estávamos colocando. Quando nós desejamos algo, nós estamos emitindo os nossos pensamentos, nós estamos materializando de fato todas estas cenas, estas situações na dimensão paralela. Nós temos essa capacidade de transformação e nesta emissão criamos formas pensamento, ou seja, criamos de fato aquilo que nós desejamos, não é? De uma forma assim bastante efusiva. Aquilo que nós desejamos, nós montamos os quadros. Os quadros têm aspectos de natureza viva, como se tivessem acontecendo. Então, olha a possibilidade, isso mostra a capacidade de nós como espíritos e ao mesmo tempo nos chama a atenção, por isso que Jesus diz: vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, no exemplo dado, para cobiçar já em seu coração, ou seja, no seu padrão mental, nos seus desejos, nas suas emissões de natureza energética, na matéria mental, já criamos formas. Por isso que ele diz, já cometeu adultério com ela. A mesma situação para qualquer outro aspecto da nossa vida. De novo, se nós giramos, estudamos o Evangelho, refletimos sobre o Evangelho, encontramos novamente as questões voltadas para a vigilância daquilo que nós pensamos, para que aquilo que nós pensamos não se materialize inicialmente na dimensão que é a chamada espiritual e que não possa nos reforçar os desejos, porque há uma condição de troca. Vamos ampliar um pouco. Quando emitimos um pensamento, ele não fica só voltado em nós mesmos ou para nós mesmos. Nós emitimos um pensamento, nós emitimos esse material. Ele vai entrar em contato com mentes, estejam em que plano elas estiverem, com mentes que estão pensando de forma semelhante, não é igual. Que pensem de forma semelhante. E na questão do adultério, alguns que pensem em adulterar verdades, ensinamentos, documentos, sejam as condições que forem, nós nos associamos a essas mentes, emitindo esses nossos desejos, esses nossos pensamentos, essas nossas energias, nos associamos, fortalecendo essas pessoas e volta para nós enriquecido
do bem ou do mal que nós desejamos, dos equilíbrios ou dos desequilíbrios que nós mantivemos em nosso coração. Daí para a materialização em relação à nossa dimensão pode ser um passo muito pequeno. Por isso, os cuidados de nós mesmos. Doutrina espírita, não, como nós verificamos, não é para os outros, é para nós. E de nós, sim, o melhor para os outros. E alguns aspectos que nós poderíamos também verificar. A questão do coração puro, quando Jesus vai iniciar o capítulo dizendo: deixai vir a mim as criancinhas. E na passagem, então, lhes trouxeram algumas crianças para que ele as tocasse. Veja, esta questão do toque é aquilo que nós chamamos de fluidoterapia ou de passe. Jesus aplicava a fluidoterapia ou passe nas pessoas, por isso que as abençoava ou as tocasse. Não necessariamente tocar a pessoa, mas colocar por vezes a mão na direção do centro de força coronário da pessoa para a transferência de energias. Imaginemos o que seria tomar um passe diretamente de Jesus, né? Então eles lhes trouxeram algumas criancinhas para que as tocasse, mas os discípulos tentaram impedir. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Claro, Jesus estava se utilizando de uma figura muito forte, da pureza da criança em relação à sua chegada no planeta, né? A mãe, os pais, têm na criança o verdadeiro anjo, a pureza em forma de gente ou que está se formando como um adulto. Temos esta relação para com filhos, filhas, pessoas queridas de uma maneira geral. Esta é a relação que Jesus vai fazer com as questões da evolução do espírito. Há o coração puro voltado para a questão da criança, porque nós sabemos que na criança, que está sob nossa responsabilidade, ou que nós tenhamos conhecimento, ali está um espírito, como nós, né, com uma série de qualidades e ainda outras que precisam ser praticadas, exercitadas, literalmente desenvolvidas, porque por uma série de razões ainda não foram. E algumas que podem, alguns pontos que precisam ser de fato retrabalhados pelos equívocos naturais da nossa condição evolutiva. Nós somos espíritos em evolução. Somos criaturas que estamos na condição de estudantes em matéria da vida. E todos aqueles que assim se encontram, que não são espíritos evoluídos, né, que não são já espíritos considerados divinos ou superiores, ainda têm aspectos a serem vencidos em si mesmo. Via de regra, erra-se por desconhecimento e não necessariamente por vontade de e aqueles mesmo que mostram vontade de praticá-lo, de praticar o mal, de prejudicar o semelhante, está na realidade demonstrando o nível intenso do desconhecimento de si mesmo, que é respeitar-se para poder respeitar. Claro que as leis de natureza civil, as leis de natureza humana, precisam controlar estes aspectos para que o bem possa, na grande maioria, reinar dentro da sociedade, dentro daquilo que ainda é possível numa sociedade que se encontram espíritos em evolução. Então, obviamente, na criança são espíritos, mas buscando novamente a lição do Evangelho, imaginemos se na criança se manifestasse todas as condições de um adulto, com os benefícios e com os desequilíbrios que o adulto possa ter. Como seria essa relação dos pais para com a criança? Outro aspecto a ser considerado, o próprio corpo, né, a própria organização somática
do espírito que está em fase de reencarnação, lembrando André Luiz, no livro Missionários da Luz, no seu capítulo 13º, cujo título é Reencarnação, eles estão em fase de reencarnação, que ela se complementa, que ela se completa ao redor mais ou menos dos 7 anos de idade. Então, esta criatura, este espírito, está ainda reencarnando. Como o corpo, não é, o cérebro, poderia assimilar toda a estrutura de conhecimento de um adulto? Nós vemos, por vezes, as dificuldades que certas crianças prodígios enfrentam, demonstrando uma das características, não todas, de um autodesenvolvimento. Por vezes são situações difíceis de serem administradas. Então, é claro, vem o espírito para nós, onde a educação dos pais vai influenciar fortemente nesse espírito, podendo eliminar hábitos inadequados, se estiverem já enfraquecidos, ou minimizá-los e estimular os hábitos adequados, as virtudes, as qualidades. Mas esse coração puro, esta condição infantil da pureza é que Jesus vai nos colocar, que exatamente é o espírito na sua evolução. Né? Amar por amar, ponto. Fazer o bem pelo bem, ponto. Todos estes potenciais desenvolvidos. Essa é uma comparação. Não é? Jesus utilizava-se então desta comparação para o nosso melhor entendimento. E nós temos, sem sombra de dúvida, alguns exemplos de pessoas de coração puro que passaram pelo planeta ou se encontram ainda no planeta e que muitas vezes a mídia não alcança. Né? Trouxemos alguns exemplos que são do nosso conhecimento. Um deles, por exemplo, é Mahatma Gandhi, né, que viveu 78 anos no nosso planeta, desencarnado em 1948. Em suas falas, ele exibia através dos dedos da mão o seu programa de 5 pontos. O primeiro, nenhum uso de álcool ou drogas. O segundo, valorização da amizade. O terceiro, dizendo respeito às condições daquilo que o seu povo se encontrava. Né? Quebrar estruturas de preconceitos, quebrar estruturas de inimizade. Então, o terceiro, unidade hindu-muçulmana, né? Que equivale a qualquer condição de preconceito, de inimizades, como nós dissemos. O quarto, igualdade social, fim das castas, que havia ainda a implementação das castas de longo tempo, de séculos, dá-se até mesmo pela chegada dos capelinos, e nós podemos verificar no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, dá-se porque quando essas pessoas, não é, esses espíritos, chegam em várias raças-mães ao longo do tempo no nosso planeta, eles não trouxeram só condições de avanço, trouxeram também as condições, as situações que precisavam ainda trabalhar neles mesmos. Castas era uma das condições, aonde os indivíduos eram divididos literalmente. E o Mahatma Gandhi acaba trabalhando, né, como quarto item de importância a igualdade social, sem estas distinções, aonde uma vez colocado em determinado patamar, o indivíduo não tinha chance de alterá-lo, não tinha chance de poder modificar a sua própria condição. Então, o estímulo a esse respeito do próximo, aquela pessoa que por vezes não nasce aquinhoada de benefícios materiais, não significa que não está ali, por vezes, refletido a imagem de um verdadeiro santo. E o último, igualdade para as mulheres. De novo, né, as diferenças que se faziam e que ainda, lamentavelmente, se faz
em determinadas regiões do mundo, quando não, nós não encontramos até mesmo nos países mais desenvolvidos ou nesse que nós estamos nesse momento. Então, a grandeza deste coração foi tão significativo como exemplo para todos nós, que o seu último pedido, lembrando que ele foi assassinado por um fanático, o seu último pedido foi justamente a não punição daquele que o assassinou. Há que se ter muito amor no coração para se chegar a essa situação, né, de poder, não utilizar das leis que coíbam a atitude agressiva de desrespeito do outro, mas é a posição de perdoar, ser inofendível. Um dos exemplos também muito marcantes, entre tantos, para quem já teve a oportunidade de ler uma das biografias de tantas que existe a respeito do Mahatma, é de uma entrevista de um repórter da BBC de Londres que questionou sobre tudo aquilo que ele havia passado, né? Ele foi preso, etc. A sua biografia é extensa e ele sofreu muito para chegar à independência do país, à independência da Índia, com o Pacto da Não Violência. E o repórter perguntou: o senhor já perdoou aqueles que o ofenderam, que o maltrataram, a rigor que o fizeram sofrer? Ele disse: não, eu não perdoei ninguém. E aí, claro, né, espanto do repórter, como seria de todos nós. Eu disse: mas o senhor, sendo Mahatma é título, né, grande alma Gandhi. Né? O nome dele é Mohandas Karamchand Gandhi, mas Mahatma Gandhi da sua elevação de nível espiritual. Eu disse: mas o senhor, sendo Mahatma, nunca perdoou? Ele disse: não, porque eles nunca me ofenderam. É um posicionamento de amor que está, por vezes, acima da nossa compreensão. Mas nós encontramos outros modelos, porque todas as sociedades são atendidas diante das suas necessidades. Um outro modelo, uma pessoa de bom coração, nós podemos nos referir a Nelson Mandela, né, que ficou entre nós 95 anos, onde ele, a respeito da condição do racismo e tudo mais, dos preconceitos existentes, disse: ninguém nasce odiando outra pessoa, seja por causa da cor de sua pele, ou de suas origens, ou de sua religião. As pessoas são ensinadas a odiar, e se são ensinadas assim, elas podem aprender a amar, podem ser ensinadas a amar. Porque o amor chega mais naturalmente ao coração do homem do que o seu oposto. Porque é uma realidade. E por que é a realidade? Porque nós somos espíritos criados à semelhança de Deus. A semelhança não na condição da configuração corpórea, a semelhança na condição do espírito. Temos a genética divina. Se Deus é amor, temos a genética do amor em nós. Quando ensinados, estimulados a amar, isto é trabalhar a nossa natureza, é estimular a nossa natureza. Por isso que aquele que procura não estimular-se em relação ao amor, ao bem, às condições positivas do ser, acaba adoecendo, porque doente já está, só transfere para a matéria o seu estado de espírito. E por isso que o amor recupera as pessoas e faz com que nós possamos obter com isso o maior grau de saúde na condição do espírito que nos encontramos, independente do estado que o corpo possa se manifestar. Por isso que o ensinamento dele é importante. Ninguém nasce preconceituoso ou preconceituosa. É ensinado a ser preconceituoso, preconceituosa. É ensinado a fazer diferenças. Né? O Espírito está, conforme nós falávamos a respeito do ensinamento de Jesus, ele está numa condição de assimilação do processo educacional de uma maneira muito intensa.
esse período do 0 aos 7 anos, né, nessa chamada primeira infância, é intenso a assimilação, é intensa a assimilação da educação, dos exemplos dos pais, né, das boas palavras, dos bons modos, de uma maneira geral, né? As questões voltadas também para a religião, para dar-lhes a religião, e se no futuro eles quiserem fazer alterações, como nós mesmos podemos ter feito, isso é do direito de cada um, mas dar-lhes as bases para que as escolhas no futuro sejam mais positivas. Um outro exemplo para todos nós, conhecidos entre nós brasileiros, né? Pessoa de coração puro, a irmã Dulce. A irmã Dulce, que desencarnou em 1992, com 78 anos, um dos seus ensinamentos era: sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Veja que a beleza daquilo que acabamos de dizer sobre este nosso potencial, esta nossa genética, esse nosso DNA divino que é do amor. Sempre que puder, repetimos o ensinamento da irmã Dulce: fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Uma outra pessoa de coração puro, Madre Teresa, que era de Calcutá, que ficou conosco durante 87 anos, desencarnada em 1997. E ela é objetiva na sua atitude, na sua expressão de amor, quando ela nos ensina: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Ação, por isso que é oração. Né? Não adianta só ficar orando, é necessário se colocar em ação. Não adianta só ter fé, é necessário que se tenha obras. Por isso que Emmanuel, o Espírito, através da psicografia de Chico, nos alerta: antes de termos toda a fé do mundo, sejamos bons primeiro. Façamos o bem, exercitemos este nosso potencial superior, divino em nós mesmos. Uma outra figura também de importância na sociedade, que é o Papa Francisco, que também nos ensina, né, hoje já com 84 anos, também nos ensina: cuidemos do nosso coração, porque é de lá, praticamente repetindo Jesus, é de lá que sai o que é bom e o que é ruim, o que constrói e o que destrói. Cuidemos daquilo que nós pensamos, cuidemos do nosso padrão mental, tomemos cuidado, porque é exatamente aquilo que se reflete de nós, lembrando o ensinamento de Jesus. Um outro grande exemplo para todos nós foi Jerônimo Mendonça. Nós encontramos a sua biografia no livro O Gigante Deitado. Interessante que, tetraplégico e cego, Jerônimo só se comunicava, né? Ele só tinha a possibilidade de comunicação através da voz e, obviamente, ele ouvia e falava. Todas as demais condições do espírito estavam neutralizadas pela tetraplegia. Viveu 50 anos, desencarnando em 1989, mas o que Jerônimo, como tetraplégico, né, através daquilo que estimulava nas pessoas, deixou entidades, né, fundou entidades de assistência a crianças, ditou vários livros, fez palestras pelo Brasil todo carregado numa cama, né, que era a única posição que ele conseguia ficar para não ter dores intensas no coração, no tórax. Então, para não sentir dores, ele ficava deitado numa cama em tempo integral. Nós, particularmente, tivemos oportunidade de assistir às suas palestras, e algumas delas, e notávamos, não é, o que estava ali como espírito, e não aquele corpo sem condição nenhuma de movimento, de expressão, mas o que estava como espírito, na qualidade daquilo que era transmitido pelas suas palavras. Tanto é que encontramos, né, em vários momentos na literatura espírita menções a esse trabalhador, né, de Jesus. E, naturalmente, né, como falamos de Espiritismo, nós não poderíamos deixar de mencionar a figura
de um verdadeiro apóstolo do bem, que foi Chico Xavier, que fez um trabalho de natureza hercúlea em relação à doutrina, porque nós temos o Espiritismo antes e depois do Chico. Nós temos Kardec, o codificador. No Brasil, depois nós temos o Dr. Bezerra de Menezes, que é a casa que nós frequentamos, né? Dr. Bezerra de Menezes, e aí depois Chico Xavier, onde há uma verdadeira separação de águas, né? Onde a expressão do Espiritismo tornou-se assim agigantada, não só na condição do Brasil, como também se espalhando pelo mundo, aonde nós encontramos casas espíritas, reuniões de grupos de espíritas em qualquer lugar do mundo. E agora, com a maior facilidade, ela já existia, mas com o uso mais intenso da condição da que a internet nos oferece em suas várias plataformas, nós estamos exatamente fazendo aquilo que o Chico, na década de 70, no início da década de 70, no Pinga Fogo, veio informar. A palavra não existia, praticamente não havia uso da palavra, e ele nos informou que os espíritos haviam dito a ele que o espiritismo no futuro seria divulgado por multimídia. Nós estamos exatamente vivenciando essa realidade. E para o ensinamento, um dos ensinamentos brilhantes desse apóstolo do bem, e que nos estimula as nossas modificações, as nossas intenções para nos melhorar, essa força que nos dá para o exercício do bem, é uma das suas frases mais conhecidas. E também em alguns eventos que não são de natureza espírita ou religiosa, por vezes ela é usada até mesmo em evento empresarial. Já tivemos a oportunidade de ver pessoas que se utilizaram dela. É a conhecida, e ele diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Esse exatamente é o estímulo do Evangelho do Cristo em todos nós. Desejamos então aos nossos amigos e amigas que nos acompanham muita paz, muita luz durante a nossa próxima semana. E acima de tudo, as nossas decisões, que elas possam ser pautadas pelo Evangelho. Que Jesus nos abençoe.